Então, vamos iniciar. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast O Outro Dentro e Fora. E a ideia aqui é a gente estar tecendo diálogos profundos sobre os relacionamentos, principalmente relacionamentos de casal. E eu não vou estar aqui sozinha, eu vou estar com uma convidada muito especial para a gente falar sobre uma temática que vai abranger diversas áreas que trabalham com relacionamento. E não só a psicologia, mas o nosso foco principal vai ser esse, principalmente dentro da psicologia analítica, psicologia junguiana. Então, nosso convite é que vocês possam refletir junto com a gente hoje sobre a sexualidade nas diferentes fases do relacionamento de um casal. Então, para estar junto comigo hoje para essa conversa, essas reflexões, eu convidei a Rafa, que é minha colega de formação para analista junguiana no Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, e ela então tem uma extensa prática e muitos estudos dentro da área de casais também. A gente troca muita figurinha e ela tem um extra, digamos, que é muito interessante, que é dentro da área da sexualidade. Então, eu vou deixar ela falar um pouquinho mais sobre a prática dela, mas com certeza estaremos muito bem aqui assistidos dentro da prática dela, dos estudos, para a gente poder tecer esse diálogo. Então, seja muito bem-vinda, Rafa. Obrigada. É, a sexualidade é algo que permeia, eu acho que ah, o lugar de um psicólogo que trabalha com casais e é uma parte da vida de curiosidade de todo ser humano, né? Que Sim, é, nem todo mundo vai vivenciar, mas faz parte do ser humano essa curiosidade em torno da sexualidade. sim, perfeito. E eu acho que é importante a gente estar todo mundo na mesma página, né? Então, Rafa, dentro do teu trabalho como terapeuta sexual, como psicóloga, como arte terapeuta, né? O que que tu pode trazer pra gente sobre o que que é a sexualidade? Do que a gente está falando quando a gente usa esse termo? Então, a sexualidade faz parte do ser humano, nem todos vão vivenciá-la no sentido de ter uma troca com uma outra pessoa, mas ela está disponível para todas as pessoas e não tem data de validade, né? Antigamente se imaginava que em X idade não teria mais a vivência da sexualidade, mas isso não é verdade. Enquanto tem vida, há a possibilidade da vivência da sexualidade. E a sexologia, então, ela entende a sexualidade baseada em quatro grandes pilares, né? A gente tem a parte do biológico, que é as condições orgânicas, o que tem aqui a ver com o corpo, com a parte, vamos chamar assim, da medicina. Hum, Mas essa é só uma parte. Se tem algo ali que pode ser que possa dar alguma interferência, a gente pode olhar por ali, pode ter um cuidado por ali, pode ter um cuidado, que a gente sabe que as pessoas hoje estão procurando muito hormônios e achando hum, que tudo é hormônio, mas não é tudo hormônio, é só uma partezinha. Porque da hum, outra parte a gente também tem o social, o cultural, que a gente, toda a cultura que a gente recebe, que a gente é criado nela e a gente, às vezes, aliás, a maior parte das vezes a gente não tem nem consciência de que isso nos interfere na vivência da uhum, sexualidade, assim como na vivência das nossas vidas, né? A cultura tem um peso muito grande. Na cultura está também a falta de educação sexual uhum, e, hoje em dia, a pornografia. uhum, E ela tem, as pessoas, por não terem uma educação sexual, acabam recorrendo, então, à pornografia como o lugar de educação sexual. uhum, Mas a pornografia não é o lugar de educação sexual, aquilo não é realidade. Aquilo uma encenação sim, fora completamente da realidade. Ali não tem consentimento, ali, a maioria das vezes, é focada em o homem buscar o prazer e a mulher ser um objeto e a mulher ter que corresponder àquilo, então não tem nem não condiz com o ritmo do corpo humano, aquilo condiz com uma encenação uhum, e tá cada vez mais violenta, mais agressiva, mais caindo para lugares que antes.
não, antes que eu digo, de século passado, não era assim, né? Tá escalando num nível muito, Uhum, muito difícil, que isso também está se refletindo na sexualidade, das mulheres hoje em dia e dos homens também, porque é muito focado numa posição de ter que fazer o que eles veem no filme, e uhum, é um filme, não é uma realidade. uhum, Então, tudo isso está misturado na nossa cultura, então tem mais isso agora carregando ainda mais. É, a sexualidade, quando a gente está envolvendo, está dentro de uma parceria, que é onde a gente vai falar agora, também a gente precisa ver como é que é essa relação com a parceria, como uhum, é que é a comunicação, como é que é o trato, como é que é esse vínculo, como é que é o dia a dia, tudo isso faz parte também de um desses pilares que vão nos ajudar a viver a sexualidade, e tem mais as questões psíquicas de cada um, né? uhum, Os seus traumas, momentos de vida, né? Quem tá passando por um luto não vai ter energia psíquica uhum, para entrar numa cena sexual, para querer ter uhum, esse momento, né? Então, uhum, a gente tem que olhar para o contexto de cada um, claro, né? Tudo isso sim. vai potencializar, vai permitir ou não, Uhum, ou vai dar os enroscos, vai começar a dar os sim, problemas, vai começar a ter as dificuldades, né? Então sim. a gente olha para tudo isso, a gente não olha para uma coisa só. Então a Uhum, sexualidade, quando a gente fala de sexualidade, é ahn, olhar para tudo isso, e a sexualidade pode ser vivenciada com uma parceria, mas também a pessoa também pode ter uma sexualidade e vivenciar sozinha, né? Então a uhum, gente não precisa. É bom a gente lembrar que isso também é claro, sexualidade. sim, com certeza. Sabe, Rafa, te ouvindo ali sobre a parte das energias, né? Do quanto de energia psíquica a gente tem também para colocar nessa área, eu fico pensando o quanto isso dialoga dentro da sistêmica. A gente fala sobre a questão das fases de uma família ou das fases de uma relação, que é o ciclo vital familiar, né? E pensando basicamente no casal, também se traz isso, assim, o quanto tem fases que a gente também não tem tanta energia que a gente pode colocar ali. Então, por exemplo, um casal que é muito comum chegar na clínica para mim, né? Um casal que tá com um filho recém-nascido. Gente, quanto de energia vai ter? E claro, o corpo também, né? Passando por muitas mudanças, óbvio. Mas assim, não estão nem conseguindo dormir. Estão vivendo um monte de mudança. Estão tendo que colocar energia para um serzinho que depende totalmente. É super esperado que naquele momento eles não tenham tanta energia para colocar assim na vida sexual, ou nesse momento, né? Só que como que a gente vê isso depois? Conforme vai passando o tempo, esse bebezinho vai tendo maior rede de apoio, né? Eles vão tendo outros recursos, esse bebê vai criando maior autonomia. Como é que esse casal vai conseguindo atualizar, então, quando a energia ela pode circular um pouco mais, né? E como que eles conseguem vivenciar, por exemplo, seja no toque que volta a acontecer, seja passar um pelo outro e dizer, nossa, como tu tá bonito, como tu tá bonita, dar um beijo que antes era só na testa, começa a dar um beijo na boca de novo, né? Então, essas coisas, assim, que começa a surgir e dá espaço também para essa sexualidade vir à tona de uma forma conforme a energia também vai podendo ir para esse lugar de novo, com uma intenção, né? Eu acho que um dos pontos que a gente vai falar hoje, ao longo das fases também do relacionamento, é como colocar intenção, também priorizar de acordo com o que for possível de energia, né? Então, achei legal de vincular com isso que eu achei sensível, assim, da tua fala, de poder falar dessa energia. É mais humano, né? É mais real. E é engraçado porque as pessoas têm uma hiperidealização com a maternidade, com a chegada de um filho. A gente sabe que, na realidade, claro que aquele serzinho é tu vai desenvolvendo um amor, um afeto pelaquela criança inexplicável. Mas a gente precisa também ir saindo um pouquinho desse engolfamento, né, que é Uhum, necessário para esse momento, porque a criança precisa dos pais para sobreviver, né? E, e é muito difícil de sair desse lugar, assim. Cada pessoa vai viver de forma diferente, também vai depender de como é essa parceria, né? Como é uhum, essa,
esse nós ali, do casal, funciona, né? Uhum. Vai depender de cada um, assim, mas às vezes a mulher acaba, geralmente, a mulher acaba ficando nesse lugar muito de mãe, é muito difícil sair desse local, Sim. dessa, desse papel, né? Mas então os dois vão ter que buscar isso que tu, como tu disse, às vezes não precisa ser um grande momento, porque provavelmente no momento que vai ter um espaço, eu tô pensando, né, gente, eu tô pensando num bebê pequeno, um bebê de 4, 5, 6 meses, né? Uhum. Que é quando começa a respirar e poder olhar assim, gente, eu posso pintar meu cabelo, eu posso fazer alguma Sim. coisa a mais, e essa coisa a mais também entra a sexualidade junto, né? Uhum. É poder fazer esses pequenos movimentos, mas vai depender de cada um mesmo, né? De como é que é construído, mas o comunicar, o falar, sinto saudade de ti, sinto tua falta, Uhum. né? Expressar Uhum. isso que tá. Normalmente as mulheres acabam se sentindo mais cobradas É. Uhum. poxa, ele tá sentindo minha falta, né? Uhum. Como isso Uhum. sendo uma cobrança. Ai, agora tu não olha mais pra mim, agora Uhum. não tem mais um momento nosso. Mas não, é poder dizer eu também sinto a falta, né? Sim. Eu também gostaria de ter um momento nosso, né? Uhum. Gostaria de, mas isso precisa ser construído no É. dia a dia, conforme cada um for Sim. vivendo, né? Mas é necessário também ter não uma cobrança, mas uma conversa sobre, né? E, Uhum. e, e, e poder dizer, isso não é uma cobrança, isso é uma conversa, isso é uma fala, né? Sim. É que isso vem muito, assim, é bem comum eu ouvir isso na clínica, né? Esse tipo de diálogo, assim, de um traz, eu sinto tua falta, e o outro já entende como uma cobrança. Eu acho que o que a gente vai trazer hoje aqui também, quando a gente tem uma relação que a gente já tá num lugar que a gente consegue se colocar mais vulnerável, que a gente consegue ter conversas mais profundas, que a gente consegue não estar tão reativo, é nesse lugar de poder entender a dinâmica por trás. Porque uma coisa é eu dizer, eu sinto tua falta, mas não tem uma relação de parceria. Aí sim, vai entrar como uma cobrança, né? Vai entrar nesse lugar de Isso. sim, mas e o que que tu tá fazendo para eu poder estar ali com essa energia presente, né? Como que eu posso contar contigo como realmente um parceiro ou uma parceira para que a gente esteja com as coisas um pouquinho mais equilibradas, para a gente conseguir também ter energia sobrando para poder olhar para essa área, né? Então, eu para eu poder querer engajar com o outro, eu preciso estar me sentindo bem comigo também. Então, como é que é eu ter desejo quando eu tô 5 dias sem conseguir lavar meu cabelo? Quando eu não tenho tempo nem para ir no banheiro, né? Então, assim, bom, isso também tem que estar funcionando na parceria, essa dinâmica, para que entre nesse lugar de escutar como realmente, eu também sinto, né? Então, isso é muito profundo e a gente só vai conseguir lidar com essas situações. E eu achei legal que a gente foi por esse caminho de trazer uma situação bem do dia a dia, né, da realidade das pessoas para que quem está nos escutando consiga se identificar. De caramba, já passei por isso, ou realmente eu vejo isso nos casais que eu conheço, né? Como isso é comum, para que a gente entenda que diante de um conflito desses, como que todo o processo da relação está acontecendo? Quais são os caminhos mais saudáveis? O que que é esperado de cada fase da relação para que a gente dê conta de um conflito desses? Para que a gente consiga se ajudar. Um casal tenha recursos mais saudáveis para passar por isso. Acho que é por aí que a gente vai construir hoje, né, Rafa? Isso. A gente já foi pro final. A gente começou do final. As coisas vão se costurando, né? A gente já foi adiantando algumas coisas e agora a gente volta, né? Então, pouco nessa linha, né? Eu acho importante a gente trazer que o relacionamento, então, como a gente já denunciou com o título, ele vai passar por fases, né? A gente vai estar olhando para. Acho que só um adendo, só para eu não esquecer esse ponto, né? A sexualidade, então, como a Rafa trouxe, a gente vai trazer ela ao longo da relação. Como que a gente vai vendo isso se atualizando, como que os casais vão podendo vivenciar essa área da sua vida. E uma coisa importante quando a gente trabalha com esse tema é que muitos terapeutas de casal, por incrível que pareça, às vezes têm receio de tocar nesse tema. Às vezes esquecem de tocar nesse tema, porque é muito comum a gente falar em terapia de casal
sobre, vamos falar sobre a comunicação, vamos falar sobre os papéis, vamos falar sobre a dinâmica que acontece. E muitos terapeutas nunca tocam na parte sexual se não vem como uma demanda do casal. E é interessante a gente pensar nisso, porque, claro, isso já fala muito, né, de muitas coisas que a gente vai falar sobre ser tabu, conversar sobre sexualidade, sobre muitas dificuldades que a gente tem enquanto sociedade, a gente faz parte dessa sociedade, mas também porque muitos não sabem ou não têm acesso. Dentro da teoria do apego, a gente vê sexualidade como uma forma de vinculação, como um dos sistemas de apego. Então, a gente não, quando a gente fala de apego ou de vínculo ou de conexão entre um casal, também uma das formas de eu sentir o outro, eu me conectar com o outro, é a sexualidade, dependendo de como eu vivencio. Então, o exemplo que a Rafa trouxe ali da pornografia, né? Não é um encontro de apego, não é um encontro de troca de conexão. Ali é alguém pensando no seu prazer, é uma performance, né? Mas o que que é a mensagem que se passa? Eu vou ter o meu prazer, não interessa quem vai me dar esse prazer, essa pessoa vai ser um instrumento do meu prazer. Ponto. E eu vou ser um instrumento do prazer do outro. Acabou. Dentro da sexualidade, como realmente uma conexão, como vínculo, como algo a ser trabalhado na relação, é o encontro possível. É como que eu consigo me conectar, como que eu vejo que vai ser bom para o outro, como que eu vejo que vai ser bom para mim, como que a gente quer ser durante ali aquele momento, como que a gente vivencia os toques, como que a gente se aproxima. É nesse sentido, o que que é confortável para o outro, que traumas aparecem, tudo a gente poder ir trabalhando, mas isso exige um aprofundamento da relação. Então, por isso que a gente vai ter esse olhar também hoje para a sexualidade, né, como algo muito mais amplo, algo muito mais profundo. E aí a gente precisa começar do começo, né? Então, na fase zero, que eu costumo apelidar, do relacionamento, né? Eu vou trazer um pouquinho da fase, e aí quero saber de ti, Rafa, como é que tu vê a sexualidade aparecendo muito nos casais nesse sentido. Então, na fase zero, a gente vai sempre olhar para um relacionamento de como que ele começou. Quem eram as pessoas que chegaram ali para se encontrar, né? Então, quais eram as histórias pregressas? O que que elas trazem nas suas bagagens, né? Seja questões transgeracionais, ou seja, que elas trazem das famílias, questões culturais também, então toda a parte social a gente vai olhar para isso, crenças, valores, né? Também os traumas vão entrar nisso, as feridas que a gente carrega, os relacionamentos anteriores e também como que a gente está naquele momento. São pessoas que estavam buscando ativamente um relacionamento? São pessoas que estavam super focados, sei lá, em se promover no trabalho e nem queriam ter relacionamento, mas daqui a pouco, opa, encontrei essa pessoa, brilhou o olhinho, o que que eu vou fazer, né? Já começa um dilema desde o início. Então, é como que aquele casal se encontra, como é que as coisas iniciam. Então, a gente vai falar desse pré-relacionamento e ali naquela fase que eles se encontram. Como é que tu vê a sexualidade dentro de todo esse contexto, Rafa? Ao primeiro encontro, né, vem toda a bagagem que a pessoa tem de vida, das Uhum, suas experiências, as, as experiências sexuais, os traumas em relação à sexualidade também, mas o que ela conhece sobre sobre a sexualidade, o que que ela conhece sobre a sua própria sexualidade, aquela falta de educação sexual vai acompanhar. Ah, Às vezes a pessoa não precisa nem ter acesso à pornografia em si, mas se ela for ver os filmes de romance, uhum, as uhum, novelas, existe um esquema ali mostrado que geralmente não tem nem um preservativo, não tem o lubrificante, uhum, não tem o pedido, o pedido ficou forte, né? Mas é o pedido. O uhum, pedido, você está pronta para uhum, ter uma penetração, uhum, você gosta de fazer isso, você gostaria disso. Não tem sim, nada desse entorno do consentimento e da preparação. Geralmente é um olhou, encostou, tá excitado e aí acontece a penetração, né? uhum, Esse é o esquema, assim. Então, mesmo para quem não vê pornografia, está sendo alimentado pelo cinema, pela novela, pela cultura também através dessas imagens. Então, isso é muito forte dentro das pessoas, para todas as pessoas. Claro que a gente está falando aqui em relações heterossexuais, mas isso se aplica a uhum, qualquer outro.
configuração de sexualidade, de conjugalidade, de gênero, né? Isso tá para todos nós, né? Uhum, Que sai faísca e aí então nesse momento vai estar uhum, excitado e o corpo todo pronto, né? E as pessoas nem sabem uhum, que o corpo da mulher precisa de um estímulo de a média de 15 a 20 minutos para estar pronto para uma penetração. Então, tu uhum. imagina, tu olha, Nossa. já agarra, beija e tal, vai ter penetração. Uhum, Então, quando a pessoa chega, então, tem essa faísca inicial, vamos uhum, dizer, estou entrando no encontro, estou indo para ter, gostei da pessoa e vou ter uma relação sexual com ela, ainda nem sabendo se eu quero ter uma relação com ela uhum, de parceria ao longo, né, namorar, enfim. uhum, Essa bagagem está toda acompanhando, né? E quando são duas pessoas novas que se encontram, são duas bagagens. E aí, como é que faz, né? uhum, Como é que se comunica o que gosta, o que não gosta? Como é que se pergunta? Como é que a pessoa se permite? Tudo uhum, isso vem na bagagem. E uhum. ela entra, né, para uma outra configuração, para um outro Sim, momento. sim. E com a pressão de dar tudo muito certo, né? Então, isso é uma coisa que eu Sim. vejo também, assim, porque muitas vezes as pessoas estão recém ali se conhecendo, né, no início, e daí entra como um se conhecer também essa parte. Que, claro, antigamente as pessoas se encontravam muito, muito, muito mais vezes até ter esse momento. E eu vejo que entra nesse peso também de, tá, vai ser uma das formas que eu vou conhecer essa pessoa, e talvez eu não dê uma outra chance, né? Então, como é que vai ser isso? Tem que ser tudo muito maravilhoso. Sendo que, falando de realidade, a gente sabe que às vezes até o próprio nervosismo, né? Até o próprio peso que a gente dá para aquele momento, pode ser que a coisa não funcione, né? Pelo menos pensando, né, no que se espera muitas vezes. Então, acho que também tem esse lugar da gente ser mais humano com a gente, de entender que é uma forma de encontro e que pode ser que não se ajuste tudo de primeira, que vocês vão estar se conhecendo nesse lugar também, né? É engraçado que eu falei do cinema, né? Agora eu lembrei de um filme que acho que é Amizade Colorida, Uhum. algo assim, que é com o Justin. Timberlake. Uhum. Sim, esse Este. aí. E então quando eles vão ter a primeira relação, os dois olham pro outro e dizem, mas não foi bom. Ah, mas não foi bom. Então tá, vamos tentar de novo. E aí cada um vai falando um pouco, né? Aham. Então ali já é um filme um pouquinho melhorzinho. Aham. Não Aham. lembro dele todo, mas assim, é que tá Sim. mostrando, tá, não foi bom, eu posso dizer que não foi bom, mas vamos então tentar fazer diferente? Como é que cada um falar o Uhum. que gosta, né? Uhum. Mas é que não precisa ser assim, gente. Na primeira relação já pode ir dizendo Uhum. como gosta, o que gosta. Uhum. Tinha uma amiga minha, Perguntando como que o outro gosta. isso. Perguntando, né? Esse mostrar disponível, né? Uhum. Perguntar e ouvir, porque muitas vezes a pessoa até comunica, mas Uhum. o outro não escuta. E Uhum. aí a pessoa fica mais brava, Uhum. porque, poxa, eu estou dizendo, não estou sendo ouvida. Então, Sim. é essa disponibilidade de estar na relação, de ouvir o outro, Uhum. verdadeiramente. Uhum. Perfeito. Uhum. E claro, a gente já está falando do quão complexo é esse início, principalmente pensando nas faltas que a gente tem ao longo da nossa história, né? Pensando na falta de educação sexual, das referências que a gente teve, da falta de conversa sobre isso, do quanto a gente não conversa ali no casal, na parceria, né? Não tô nem falando que seja um casal já de início, mas naquela parceria, naquele momento, entendendo que é um momento de troca. Então, acho que a gente está falando então dessa importância de olhar para esse pré, porque muita coisa vai começar dali, né? A gente está falando de um início de relação também nessa parte da sexualidade. E às vezes eu escuto assim pessoas trazendo na clínica de, mas sempre foi assim. Como é que vai mudar agora? Né? A gente sempre se relacionou dessa forma, a gente nunca criou esse caminho. Esse é o ponto. Se a gente tem a chance de começar diferente, vamos já começar diferente. Se a gente não teve a chance, ainda vamos ter. Então a gente vai chegar nas outras fases para poder falar também da importância de quando tu perceber que não tá sendo bacana, que pode ser
melhor, né, toda essa vivência da sexualidade que é super importante, a gente poder, então, recomeçar nesse lugar, seja onde estiver na relação, né? E aí a gente vai, então, para quando as coisas começam a ter esse peso, né? Num quesito de expectativas, do quanto a gente começa a se envolver mais. Que eu achei interessante, trouxe o exemplo do Amizade Colorida, porque ali eles não têm esse peso no início. Eles não estão envolvidos afetivamente num lugar romântico. Eles estão muito focados em, tá, vamos nos dar prazer, né? Vamos fazer essa parceria funcionar em volta desse lugar. E aos poucos eles vão então se envolvendo, né, mais afetivamente. Espero não estar dando muito spoiler para quem está nos assistindo. Esse filme já é antigo, então assim, né, imagino que alguns já tenham tido contato, mas igual vale a pena assistir. E aí então tem esse momento de maior envolvimento, que aí a gente está falando da primeira fase do relacionamento, que é a fase da paixão, que é a fase que normalmente as projeções estão lá no alto, que eu não estou me relacionando com outro real, eu estou me relacionando com quem eu gostaria que aquela pessoa fosse, com aquele outro dentro de mim que eu projeto fora, né? Que eu idealizo aquela pessoa. E a gente até usa o termo assim, cegueira seletiva, que a gente começa a relevar muitas coisas, né? Elas até estão ali, depois, quando a gente já tá meio revoltado no meio da relação, a gente pensa, como é que eu não vi isso antes, né? Isso sempre esteve ali. Mas isso não pesa tanto, porque as outras coisas muito maravilhosas estão pesando muito mais. Ah, é tudo mentira? Não necessariamente, mas a gente amplia. E a gente cega algumas coisas, e a gente modifica algumas coisas. Então, é a gente entender que a nossa lente está embaçada, quando a gente está enxergando ali no início. E é o encantamento inicial da relação, é quando a gente tem, né, dentro da psicologia junguiana, a gente vai falar de forças arquetípicas ali muito fortes, então a gente está falando de uma energia psíquica ali gigantesca em relação a esse outro, que vai realmente me puxar para esse outro, vai me fazer me sentir muito atraído. Então, quando a gente fala, né, do desejo ali na paixão, muitas vezes a gente também está falando desse lugar, eu quero muito encontrar esse outro, porque afinal é tudo que eu sempre sonhei. Quem nunca pensou, né? Nossa, parece que saiu assim do meu desenho, do que eu tinha imaginado que seria perfeito. Agora só copia e colou ali na minha frente, né? Era tudo que eu queria. Sim, muitas coisas sim. Outras coisas vamos construir ao longo do caminho, que é uma pessoa real, né? É um ser humano, mas assim, tudo isso vai influenciar também na sexualidade. Então, como é que tu vê isso assim, Rafa, desse início? O início, ele tem uma, tem uma questão arquetípica que tu trouxe bem importante, mas também tem uma questão química, vamos Uhum, pôr nesse nome, né? uhum, Que quando tem essa fase do enamoramento, assim, que tu não sabe nem, às vezes não sabe nem explicar, pode dizer, é tudo aquilo que eu quero, mas eu não sabe nem explicar por que que gosta da pessoa, né? Mas esse estar apaixonado, o corpo vai também estar mais propício a essa novidade. uhum, Então, ela vai ter esse movimento para novidade, vai ter mais disponibilidade para a relação sexual, vai ter mais vontade, vai estar qualquer coisa, assim, passou, olhou, o fato de ter olhado já, já é algo que pode gerar iniciativa, né? É algo que a pessoa, talvez eu só um gesto, um carinho, é algo muito mínimo, é o detalhe do detalhe que já disponibiliza a pessoa de entrar numa cena sexual. E as pessoas acham que deve ser assim, sempre. Mas isso não dura para sempre, porque esse é o momento do vamos nos conhecer e vamos fazer e ir adiante. Então, tudo conspira. E aí depois vem a outra etapa, e que aí vai demandar um outro tipo de disponibilidade, que é conhecer o verdadeiro outro que está na tua frente, é ir além do que a gente fez até agora. Agora, assim, é o que realmente eu entendo de sexualidade, uhum. é o que eu realmente me permito e o que eu quero construir com o outro a partir daí, porque a partir daquele momento não é mais o desejo espontâneo.
A partir daquele momento vai ser o desejo responsivo, que é quando a pessoa não vai ter mais esse um olhar, qualquer coisa que vai acender a chama, Uhum. mas vai ser uma disponibilidade de estar em relação com o outro. E aí é algo que demanda muito dos dois, porque se só um tá fazendo esse movimento, vai acabar ficando cansativo Uhum. e vai desistir, Uhum. ou e aí muitas vezes ocorrem as separações, né? Sim. Porque acreditam que o sexo acabou, que a química acabou, que o sexo acabou, então não tem mais namoro, não tem mais casamento, que Uhum. já acabou e temos que ir adiante e ir procurar outra opção, né? Que hoje a gente tem muitas opções. Sim. Sabe, Rafa, isso que tu tá falando, até vou conectar um pouco com um exemplo que talvez quem tá nos ouvindo ou nos assistindo também no YouTube pode conectar com a sua vida, assim, porque muitos casais, eles, quando chegam na fase 2, que aí a gente já foi da fase um entrando na fase 2, que é a fase de tornar as coisas reais, né? Que é quando começam a aparecer os conflitos, quando eu costumo apelidar carinhosamente de falha na Matrix, né? Que é quando realmente todo aquele paraíso, aquela ilusão começa a se desfazer, né? E aí começa a entrar o dia a dia, a rotina, ter que pagar boleto junto, ter que construir realmente uma relação, ter que lidar com mau humor, ter que lidar com indisponibilidade em alguns momentos, frustração, né? Então, muitas coisas que vão aparecendo ali e que são desafios na vida de um casal, mas que também amadurece muito a relação. E aí entra num lugar que alguns casais relatam de que o sexo ou a interação sexual começa a entrar numa moeda de troca. E para de ser esse lugar de encontro, mas quando vai para um lugar de, por exemplo, vou pegar bem clichê, porque costuma estar muito associado a gênero pela forma como a gente se constrói na nossa sociedade, tá? Então, assim, um casal tá tendo um conflito. Aí ela quer conversar. Só que ele não sabe conversar, nunca aprendeu, tem medo de conversar, não tá afim de conversar, enfim, evita de todas as maneiras aquela conversa. E ela fica magoada, fica num lugar que não resolveu a questão, e ele chega tentando iniciar uma relação. E aí, normalmente, qual que é a resposta? Não, de jeito nenhum. Tu não sentou pra conversar comigo, então eu não quero nem chegar perto de ti. E aí o sexo entra nesse lugar de eu vou negar, independente se eu quero, se eu não quero, se eu tô com vontade, se eu não tô, se eu quero sentir prazer, se eu não tô. Por quê? Porque eu sei que isso tem valor pra ti, só que tu não me deu o que tem valor pra mim. Só que quando a gente pensa na sexualidade como um dos sistemas de apego, a gente entende também que às vezes esse movimento de tentar iniciar uma relação também pode ser um lugar de conexão. Também pode ser, vamos tentar ficar tudo bem? Vamos tentar só, né, se sentir ali um ao outro e não aconteceu nada? Óbvio que não resolve, a gente sabe disso, mas poder entender por esse outro lugar é a gente perceber, opa, tem um movimento ali de tentativa de conexão. Pode ser de um jeito torto nesse momento, porque sim, se eles não conversarem, eles não vão conseguir se conectar aqui também, mas o quanto as coisas elas precisam acontecer e fluir, cada uma na sua área, né? E daqui a pouco, sim, eu tô afim, eu quero, mas igual eu também quero conversar. Como uma coisa não substitui a outra. Ou a gente só conversa, mas também não tem relação. Então, a gente poder entender, né, que na dinâmica do casal isso vai aparecer principalmente diante dos conflitos, como tentativas também de conexão, e do quanto fica difícil, aí é uma coisa que eu queria te propor pensar junto, Rafa, na vida real, assim, um casal lidando com as coisas do dia a dia, trabalho, às vezes filhos, às vezes pets, enfim, uma série de coisas, né? Família de origem, um monte de coisa. E a gente falou da energia, né? Como é que um casal lida nesse momento, quando as coisas não estão perfeitas, quando o corpo não tá assim, surgindo faísca? Como é que lida com essa questão de ter o desejo responsivo, mesmo diante de tanta demanda? Como é que um casal normalmente chega para ti nesse lugar assim de dificuldade de se encontrar na sexualidade e como que seria um caminho também mais saudável, mesmo que a gente já deu alguns spoilers.
Acho que é o primeiro lugar, né? Terapia de casal, né? Uhum, Porque, assim, tem coisas que a gente precisa trabalhar na terapia de casal para depois trabalhar na sexualidade. Porque lá no início eu falei que a sexologia entende, né? Aqueles quatro pilares que a gente chama que a sexualidade é biopsicossexual. Biopsicossexual. Que então tem esse pilar do relacionamento que ele precisa ser trabalhado. E aí a gente vai, a teoria focada da terapia focada nas emoções, vai auxilia ali muito a entender o que está acontecendo, né? Uma pessoa pode se sentir muito se sentir conectada através do sexo, querer o sexo para se conectar. Mas a gente vai ter que ver o que tem antes disso, né? Por que que aquilo tá constelado daquela forma? Por que que aquilo é necessário para a pessoa? Quais são as marcas dela de apego, né? E ver na outra parceria por que que ela tem que ficar, por que que ela quer brigar com isso, né? Por que que eu não vou dar o que tu quer? Gente, eu não tô dizendo que tem que dar. A gente tá falando no sentido de se uhum, opor ao uhum. outro, né? Sim, assumir essa postura. Ah, Uhum, isto. Mas o que a gente também pode pensar, a gente está pensando num caso hipotético aqui, que eu não tenho os detalhes de cada um, mas essa mulher podia estar muito magoada, chateada com algo que foi dito, que foi feito, que não foi escutada. Né? Eu acho que tem uma queixa muito grande das mulheres, cada vez mais, que é de não ser escutada. uhum, Né? E de o celular estar ocupando o espaço na vida maior. A gente tem muitos problemas na vida, muitas coisas. O tempo parece que evapora. E aí, como é que vamos encontrar um tempo? Porque é necessário ter um tempo do casal, para que esse tempo possa ser, os dois possam conversar sobre suas coisas, sobre seus sentimentos, possam fazer os ajustes da relação. Eu fico impressionada como as pessoas não conversam, aham, não, né? Porque o conversar a pessoa entende assim, eu eu já te falei o que que eu quero, o que que eu preciso e tu me dá. Mas uhum, isso não é conversar. uhum, Conversar é eu estou dizendo o que está acontecendo comigo, o outro escuta. O outro pode perguntar alguma coisa, mas o outro não tem que resolver e nem contemplar tudo que o outro está querendo, né? uhum. Sim. E também, né, Rafa, nesse lugar de. Eu sou uma defensora das DRs, isso pode parecer meio polêmico, mas é porque eu penso na discussão num sentido não de briga, mas num lugar de vamos discutir a relação, vamos falar sobre, vamos realmente argumentar a respeito, sabe? E nesse lugar de troca mesmo, que não deixe para falar só quando, por exemplo, tem que ter uma conversa um pouco mais difícil, quando tem alguma coisa ali incomodando. Mas poder falar sobre, nossa, olha como isso está fluindo bem, olha como a gente conseguiu fazer tal coisa, a gente ter, inclusive os Gottmans, que são pesquisadores da área, eles trazem o quanto a gente tem o 5 para um, né? Então, cinco interações positivas para uma negativa dentro de um casal, que seria o equilíbrio para a gente conseguir manter, que eu costumo brincar com os casais na clínica, que é o combustível para o carro continuar andando, né? Só que muitas vezes a gente está só preso em interações negativas, porque a gente só conversa sobre a relação quando a gente vai falar sobre algo que não tá legal. E aí, qual que é a segurança para o meu sistema nervoso, inclusive, entender que a gente vai conversar e vai passar por aquilo ok, vai dar tudo certo, porque afinal, a gente tem tudo isso sustentando a nossa relação. A gente tá lembrando de como é boa, de como as coisas estão fluindo, mas também tem as suas coisas a ajustar. Porque o que eu mais vejo é os casais se defendendo. Quando vem alguma coisa, nossa relação está em perigo. Então eu preciso defender que não é tão ruim assim. Só que isso nega a dor do outro. Quando se a gente está falando sobre como é boa também e as coisas que estão funcionando, reconhecendo as mudanças, os ajustes que já foram feitos, a gente consegue entender que a gente tem força para dar conta dessa outra coisa também que está incomodando. Então essa necessidade de conversar, né, e fazer esses alinhamentos, acho que a gente está conseguindo trazer um pouco disso para o pessoal, né? Sim, e é bem, voltando à tua pergunta, né? Como a gente faz é olhar para o relacionamento.
A primeira parte, a gente olha para o relacionamento. Ah, olha para que como é que está o contexto da vida. Porque não adianta o profissional de ser. Eu tô pensando aqui no meu como psicóloga, né? Uhum, Vou dizer assim, vocês precisam ter um turno por semana para vocês ter um momento de vocês conversar e ter um momento de relaxar e poder ter uma atividade, uma prática sexual. Se esse casal não tem como tirar uma semana, ah, um um turno turno. na Uhum, semana. uhum, sim, sim. É, e Então, tu, eu tenho que olhar para o contexto de todo mundo, né? E com ver como, certeza. de cada um e olhar o que que a gente pode trabalhar ali. Uhum, Mas outro lugar que eu acho que é importante é aprender coisas novas, eu tenho interesse sobre sexualidade, em descobrir outras coisas. sim. Não que vai ter que vivenciar tudo que existe dentro da sexualidade. Não, não é isso, mas como existe a falta de educação sexual, é poder se interessar no assunto e de gente bacana, né? Porque tem tanta coisa, Uhum, tem tanto picareta ali no mundo né? E ensinando coisas que não favorecem a vida sexual da mulher, né? Então, uhum, acho que esse cuidado a gente tem que ter sempre, né? sim, com certeza. Sabe que daí eu acho que a gente está entrando, né, já na fase 3 que seria a última fase do relacionamento. E uma coisa que eu gosto de dizer quando eu explico as fases é que a gente não tem nenhuma garantia de que a gente chegou na fase 3 e em nenhum momento as nossas feridas mais profundas vão ser cutucadas, que ainda estão em processo, e a gente não vai se comportar na fase 2. A gente não vai reagir ali num conflito, né, com muita projeção ainda, muito nesse lugar de, meu Deus, a outra pessoa é o vilão da história, ou que nem na EFT, na terapia focar nas emoções, a gente usa, que é como se eu visualizasse o outro como tubarão, que eu não posso sangrar na frente, né? Eu não posso me colocar vulnerável, eu tenho que me defender. Então não quer dizer que um casal mais maduro, já na relação, não vá ter momentos assim também. Mas a grande diferença é o tempo de reparo, é o desgaste que acontece, é o quanto esse casal consegue frear e falar: peraí, o que que a gente está fazendo? Né? E isso não significa fraqueza, isso poder ser uma força desse casal. De não, a gente não vai ficar batendo de frente para ver quem é que vai ganhar a discussão. Quem conseguir primeiro falar, peraí, o que que a gente está fazendo? Maravilha, né? Que bom que a gente consiga ser essa pessoa. Para a gente conseguir olhar e falar, opa, o que que acionou em mim? O que que acionou em ti? Vamos entender o que que aconteceu aqui, vamos cuidar um do outro, né? E poder ir para esse lugar do reparo. Todo casal tem momentos difíceis, a questão é como que vai reparar. E é isso que a gente precisa aprender também. Claro, tentar cuidar para não chegar nesse ponto, muitas vezes, saber formas, que nem os Gottmans falam, formas mais saudáveis de brigar, né? Mas nesse lugar também de tá, foi inevitável, foi um momento que a gente cutucou a ferida um do outro. Vamos também cuidar um do outro, vamos fazer o reparo. E aí, então, nessa fase, né, o quanto isso também vai se aplicar à questão da sexualidade. Quando passar por momentos difíceis, quando a gente se dá conta, caramba, a gente está se desencontrando, né? Faz tempo que a gente não está priorizando, eu estou sentindo falta, e isso não ser uma acusação, não chegar num lugar de, ah, então eu estou falhando com o outro, né? Não, peraí, se está me trazendo, é porque a gente pode melhorar isso, é porque a gente pode conversar a respeito e ver o que que é possível dentro do nosso contexto atual, dentro das demandas da vida, mas colocando intenção, que aí é um dos aspectos que eu trago muito, porque muitos casais chegam para mim na clínica, não sei para ti, Rafa, mas falando assim: ah, mas se a gente marcar o horário para ter relação, não vai ser nada natural. Então vai perder a magia da coisa. E aí eu costumo brincar, né, que, bom, mas quando tu tá namorando, tu não marca date, tu não marca encontro, tu não sabe o que vai acontecer, tu não faz uma depilação, por exemplo, quem depila, né, pensando no que vai acontecer depois, não escolhe a lingerie pensando no que vai acontecer depois. Então, assim, eu imagino que tenha data e hora marcada quando a gente está namorando e nem por isso deixa de ter também a sua magia ali da coisa, né? Então, é botar a intenção por trás, sabendo que se tu deixar para quando tu tiver energia,
Olha, com a vida corrida que a gente tem hoje no mundo dos adultos, eu acho um pouco Não complicado vai ter ter sobre, né? Então, assim, esse que dentro trouxe, né? O desejo genuíno, tu falou espontâneo, né? espontâneo. Tu ficar esperando que ele venha, vai ser mais difícil. Então, como que a gente consegue lidar com isso, né? Pensei nesse lugar pra gente descer juntas aí. É uma dificuldade que a gente vê maior na parte dos homens. Uhum, Algumas mulheres também já vi reclamando, mas a maior parte dos homens reclama porque tá nesse contexto de, de amor perfeito, romântico, que sempre uhum, o sexo vai ter que ser esse olhar da faísca que acende a chama, e aí vai ser, que é natural. Não é natural, é desejo espontâneo, somente, ponto. Porque o que é natural é ter uma disponibilidade. E quando a gente tira a obrigação de ter que ter uma relação sexual, aí é que o desejo vem, né? Às vezes, assim, num casal, um, um tem iniciativa, mas o outro teve aquele dia horroroso, tá exausto, tá preocupado com outro dia de manhã, que vai ter que levantar cedo. Quem vai ter vontade de entrar numa relação sexual assim? Mas, de repente, poder dizer, ter essa combinação do casal, né? De dizer, olha, hoje eu tô muito cansada, não tô afim, mas a gente pode ter outro tipo de interação. uhum, Não exatamente a sexual, mas outro tipo de interação. De ter beijo, de ter carícia. E se em algum momento, de repente, o desejo vier à vontade, porque daí é o quê? É o desejo claro. responsivo, Uhum, né? Se vier, pode ser que tenha, mas não a obrigação de ter uhum, que ter. uhum, Porque culturalmente também se acredita muito que o consentimento assim é dizer, tá, eu quero, eu posso, eu concordo, eu vou, e aí tem que acontecer. Não, mas se a pessoa no meio do caminho uhum, não tiver com disposta, com a excitação, ou tiver muito preocupada, às vezes porque tem muitos pensamentos na cabeça, às vezes a pessoa não consegue desligar. uhum, É poder dizer, pá, vamos até aqui, tá bom pra mim, né? E isso tem que ser algo conversado também, combinado dentro do casamento, casal, enfim. uhum, Porque essa obrigação, na maioria das vezes, é o que impede de entrar, uhum. porque já tá tão Sim, cansado, já claro. Sim, não tá preocupado com outras coisas, como é que vai querer sim. colocar mais uma obrigação, né? Porque Uhum, não é para ser uma obrigação, mas quando a gente marca, voltando à pergunta, quando a gente marca o dia, o horário, não é que tenha que ter exatamente a relação sexual. É o uhum. momento dos dois, que Isso. pode ser que aconteça ou Uhum, não. uhum. É abrir espaço na agenda para que vocês estejam conectados, seja da forma Exatamente. que for. E se acontecer, pelo menos se abrir o espaço, né? Mas o problema é que muitas vezes nem isso se tem, né? E aí fica Sim. difícil de vir realmente o desejo. É o dia D, as pessoas entendem que mata o desejo, mas Uhum, na verdade o que mata o desejo é são todas as outras coisas que são vividas no dia a dia dentro do relacionamento. Não é o dia dele. uhum, sim. E entrando no Mato Desejo, né? Eu acho que a gente indo também pro fechamento, que eu acho que a gente abriu muitas coisas aqui e com certeza daria muitos outros episódios, quem sabe, no futuro. É, tem um lugar, assim, que eu vejo também dos casais, principalmente aqueles que estão há muito tempo juntos, que eles costumam, inclusive na fala, dizer, denunciar algumas coisas ali. Como, por exemplo, nós gostamos, nós fazemos, nós. E a gente, né, com o ouvido treinado, já percebe ali algumas questõezinhas de, bom, como é que tá o espaço de individualidade dentro dessa relação também, né? Se nós fazemos tudo, nós gostamos, onde é que tá o eu? E vamos pensar, né, que uma relação precisa de dois no mínimo, ou seja, inclusive uma relação sexual
para eu ir em encontro do outro, eu não posso estar fusionada com o outro. Porque senão não vai ter desejo nenhum, não vai ser novidade nenhuma, não vai ter mistério nenhum, eu não vou ter essa coisa de querer ir até o outro, porque o outro já está engolfado em mim, né? Então, a gente poder pensar no que mata o desejo também, eu costumo usar a imagem do fogo, né? Que precisa de oxigênio para se manter ali. Sem oxigênio não tem, e para ter o oxigênio não pode estar abafado. Então, a gente precisa desse espaço entre o casal para que tenha a conexão do nós, mas também se possa circular enquanto indivíduos, para que eu possa admirar o outro, para que eu possa olhar e falar, caramba, que pessoa que está do meu lado, né? Isso vai me fazer também ter desejo por essa pessoa. Eu conseguir olhar com esses olhos. Se eu olho só sobre o que eu conheço, não, nada é novidade, eu já vou dizer todos os passos daquela pessoa, fica um pouco difícil também de eu fazer esse encontro. Tu vê isso também, Rafa? É exatamente assim. A gente precisa ser dois, né? Cada um precisa ter sua vida, seus interesses, suas amizades, seus hobbies, seus momentos na vida para voltar e ter esse respiro, voltar e voltar e compartilhar e construir coisas juntos, né? Construir essa relação junto. O junto é dois indivíduos que têm suas vidas e, em paralelo, tem um núcleo que é junto. Mas sem essa vida vivida fora dessa relação única, mata o desejo mesmo, né? Então, agora com todas essas reflexões, né, eu acho que a gente percorreu aí alguns desafios, as fases, como vai mudando a sexualidade também ao longo do relacionamento, né? E espero que tenha servido para quem está nos escutando se identificar, poder pensar novos caminhos, poder buscar ajuda também quando necessário, com profissionais realmente qualificados para ajudar nessa trajetória, porque é algo tão delicado da gente poder estar junto ali tocando, né? Então que seja também profissionais que vão ter essa ética, esse cuidado com vocês e, claro, poder conversar mais na relação. Acho que esse recado, né, Rafa, que a gente queria deixar também, de poder conversar sobre a sexualidade para que se possa fazer de um jeito diferente, mais saudável. É, e, e realmente, se sentir uma dificuldade dentro do casal, busca ajuda, né? A terapia sexual ela é algo bem pontual. É impressionante ver o quanto o casal tem um crescimento na vida, porque vai olhar por coisas, por detalhes da vida, às vezes difícil, às vezes é só uma questão de psicoeducação sexual e já muda tudo, tem uma outra vida, então acho que não é para prolongar o sofrimento, né, se a gente tem recursos, né, para buscar uma vida mais plena, completa, completa no sentido de possibilidades que estão aí pra gente, né? Com certeza. Muito bom poder trocar essa ideia contigo, Rafa. Te agradeço por ter aceitado o convite, por trazer Imagina, tanta coisa adorei. bacana. Muito legal mesmo. Quero te ver em outros episódios. Vamos ter ideias aí, pensar essa caminhada. E imagino que o pessoal também tenha aproveitado muito os teus saberes, teus compartilhamentos. E te agradeço. Obrigada.